Seria incrível poder prever o que vai acontecer. Assim, a gente não precisaria sofrer tanto com as incertezas. A teoria do caos adverte que variações, mesmo que minúsculas, tornarão previsões impossíveis com o passar do tempo. Que precisamos entender o limite do nosso conhecimento e que mesmo sistemas mais previsíveis chegam um momento em que mudam o padrão, já que não existem dados perfeitos. E as mudanças mais simples, quando combinadas, resultam em um cenário completamente distinto. O que a gente conhece como efeito borboleta. A termodinâmica defende que a entropia de um sistema tende sempre a aumentar, caminhando para o caos. O livro do alquimista nos inspira, mostrando que o coração conhece a alma do mundo e te guia em direção ao seu propósito, e que o medo é o maior obstáculo para a realização de um sonho. O relato de muitas pessoas que admiramos diz o mesmo. Siga o seu coração. Eu segui o meu, eu também achava que era impossível. Analisar tudo isso me faz questionar a sensação que temos de que as coisas dependem de nós e que podemos controlar o que se passa em nossas vidas. Para mim, se não é possível prever, só nos resta confiar no que pulsa dentro de nós, confiar no processo, como gostamos de falar. Eu não sou idiota de achar que o caminho é o mesmo para todo mundo, mas eu acredito muito que o medo precisa existir para nos proteger e por isso entendo a importância dele. Mas o maior tesouro e aprendizado que eu tive na minha vida foi aprender a caminhar com medo, apesar dele. Assim, aos poucos, tenho feito as pazes com as incertezas. E aí eu fiquei até perguntando à galera do Sul sobre o chimarrão, que é o único lugar do Brasil que tem costume, né, cultura de consumir erva mate. E eu acho muito incrível tudo, assim como eu amo café, tudo que é infusionado, que é água quente, sei lá. Eu acho que traz esse aconchego. E o povo toma mate em todo canto, velho. E aqui na Argentina é pior ainda. Eu ganhei. Olha que bonitinho que eu ganhei. Mas é isso, eu tô achando incrível. A cultura é tão forte que leva pra todo canto e faz em todo lugar. Toma na praia, toma com os amigos e tudo. E, obviamente, eu amei isso. Eles tomam muito quente, o mate. Nossa senhora. Acho que meu grande recomeço começou aos 29, quando eu tinha a vida perfeita na visão das pessoas que eu conhecia. Eu tinha um relacionamento que estava caminhando para um provável casamento, já que aí já tinha 7 anos. E, por fim, havíamos tomado a decisão de morar juntos. Coisa também que é muito forte, que é o doce de leite. E eu vou comparar agora. Vou provar o doce de leite daqui, o doce de leite. O nosso queridíssimo, que é o doce de leite Viçosa, que é o melhor do Brasil, né? E vou comparar qual que é melhor. Diz que esse aqui é o melhor comercial da Argentina, então... Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tinha um AP legal e escolhemos tudo que estava dentro dele com muito carinho. Eu acordava às 6, toda terça e quinta, caminhava até o clube que tinha na frente de casa. Lá eu jogava tênis e tomava um banho de piscina às vezes antes de trabalhar. Eu lembro de pensar que minha vida estava perfeita, mas faltava uma coisa. Eu não estava feliz. Bem... não sei, tipo, eles deixam ele caramelizar mais, talvez. Ai, vontade de comer, mas peraí. Tá de boa. Abri agora aqui o... Nossa, é completamente diferente. A consistência é diferente, a cor é diferente. Você já conhece, né? Nossa, totalmente diferente. Vamos ver qual que é melhor. Ó. Viçosa. Como chama? Sereníssima. Como chama?
Como chama isso? La Serenísima. Viçosa, La Sereníssima. Brasil, Argentina. Eu já conheço. Maravilhoso. Muito bom. Sabe aqueles doces de leite mais queimado? Dá pra ver pela cor, né? Mais queimadinho. Então ele fica o gosto mais tempo na sua boca, assim, sabe? Um retrogosto. A cafezeira falando de doce de leite. Mas é isso. Fica o gosto, assim, um caramelizado mais prolongado. E ele é mais levinho. O doce de leite salsa é bem mais pesado, assim. O que é um perigo, eu comeria esse daqui bem mais. Olha, eu acho que são bem diferentes pra falar qual que é melhor. Mas eu sou apaixonada pelo doce de leite salsa e eu posso falar que esse daqui me deixou bem na dúvida. Eu tava no pior período da minha saúde mental. Eu tinha crises de ansiedade constantes e tava tomando antidepressivo pra controlar as crises. E eu percebi que o principal motivo era que eu precisava ficar me moldando muito. 1.000 pesos más o menos. 3.000? Pesos, que son Meu Deus! 11 reales. 11 reais? Nossa, muito barato. Claro. Barato. 30 gramas, esse é 400. Esse daqui é quase uns 40 reais, né? E esse aqui, 11 reais, 3.000 pesos. Fazia com quem? ¿Eh? Fazia com quem? Cuando moraba sozinha, dije. É, mas fazia isso aí pra ficar com quem? Quando você morava sozinho? Cuando moraba sozinha, hacía algunas cositas. Ah, é? Que as cositas que você fazia quando você morava sozinho? Peninha no chão da sua casa, Ai, posso mira. saber? Porque no tenía aire en el cuarto. Tenía solo aire acá. Eu me encolhia pra caber em lugares, ficava calada pra não perturbar a paz das pessoas com as minhas queixas. Ia colocando tudo pra dentro. Assim, fui criando uma patologia que crescia aos poucos, despercebida. Só tem uma coisa que eu gosto de fazer mais do que viajar. Viajar dentro da viagem. Muito bom. Não, é tomar café mesmo. Só que esse café aqui não tá bom. É melhor do que nada. Melhor um gourmetzinho do que nada. Não sei explicar a sensação de estar tomando esse café. Olha o meu nome. Larissa. Não sei explicar a sensação. É como se eu estivesse feliz e triste ao mesmo tempo. Foi aí que eu me deparei com uma grande incerteza na vida. Ficar num relacionamento que me fazia mal, por conveniência, ou me arriscar a encontrar um caminho que me fizesse mais feliz. Que eu pudesse viver de fato e não sobreviver anestesiada enquanto fingia que estava tudo bem. Caitim anuncia el embarque del vuelo 1708, destino Rosario, puerta número 11. Não. En primer término, se embarcará personas As pessoas estão fazendo fila, como sempre, e eu não entendo porque as pessoas fazem tanta fila. Vocês acham que precisa de fazer fila? Olha. Não é? Sei lá. 5 em 5. Fica sentado, levanta e vai. Não faz mais sentido? E na hora que o avião para, não é melhor ir levantando as fileiras e saindo em ordem do que ficar todo mundo em pé esperando? Essa é a minha reflexão que eu trago aqui pra vocês. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso. E eu era uma dessas pessoas. Lembro de encaixotar os meus pertences e pensar. O processo sabe que eu tô confiando nele? Último anúncio de embarque? Ué, mas eu vou ficar parada ali? Eu não vou ficar aqui. Olha, precisaram fazer uma manutenção no avião na hora de embarcar. Todo mundo saiu do avião e voltou. Enquanto isso, eu estou aqui sentada, continuo sentada. E agora eu estou... Pera, me ajuda. Comendo uma media luna.
que é tipo um croissant, mas tem notas de laranja. O processo não sabe que a gente está confiando nele. Ele é a própria confiança. Confiança e fé em si, no próprio caminho, na crença de que aquilo não sai da sua cabeça, tá ali te incomodando por algum motivo, e que assim como chega, vai. Apesar de você, no tempo e do jeito que tem que ser. Porque o caos faz parecer que tudo se move de forma aleatória, desordenada ou imprevisível. Mas por mais caótico que possa parecer, um sistema segue uma trajetória até determinados pontos. Mendonça é muito lindo, olha. Tá me lembrando o Atacama, hein? Isso quem tá falando não sou eu, é a teoria do caos. Um princípio aplicado ao que os matemáticos chamam de sistemas complexos, que são altamente sensíveis a condições iniciais. A teoria defende que a imprevisibilidade não significa ausência de regras, mas sim uma ordem complexa. Localmente, a vida luta contra a entropia buscando ordem, mas ao fazer isso gera mais desordem no ambiente a seu redor. Talvez por isso, a vida nunca flui numa só frequência, vira e mexe as coisas parecem desmoronar. Existem os ciclos, existe o caos, mas também existe a ordem que rege o caos. Por isso, caos não é desordem. Eu vou fazer aqui uns sucrilhos que eu comprei, chama Nesquik, eu nunca tinha comido esse, mas é igual Nescau cereal. E vou mostrar pra vocês onde eu estou em seguida. Tô num lugar que chama Mendonça. Eu tinha que estar com o microfone, né, gente? Eu vou chegar lá. Eu tô num lugar que chama Mendonça, que é perto da cordilheira. É bem desértico, assim. E tem muitos vinhedos. Inclusive, acho que eu vou pra um agora. Depois de comer os sucrilhos, que dão mais fritos. A minha vida já desmoronou outras vezes e eu imagino que a sua também. E quanto mais a gente se movimenta, mais alteramos as variáveis que afetam o sistema que tende ao caos. Leite é larga vida, menos calorias. Aí eu me pergunto, será que ao tomar decisões interrompemos ciclos e por isso o caos se antecipa? E a gente tem essa sensação de que tá tudo desmoronando? Só sei que eu tava morrendo de medo quando eu chamei um caminhão pra pegar minhas coisas. Eu estava voltando pra casa da minha mãe e eu decidi que eu iria buscar um lugar no Brasil que eu gostasse de morar, porque meu coração dizia que não era ali. E foi aí que eu comecei a viajar, ao invés de viver em um lugar só. Hoje eu olho pra trás e eu penso em tudo que eu vivi depois do medo. Em 2 anos eu bati o recorde de sonhos realizados na minha vida. Eu viajei para 32 destinos. Não só no Brasil, eu conheci a Europa, eu fui para Paris. Eu fiz minha tão sonhada road trip na Bahia. Explorei alguns países na América do Sul e agora a tão sonhada Argentina. Próxima parada, cafezinho. Voy a hacer cafecito. Hacemos un mate também? No, Temos que ir, né? sí. No, para el mate que. Salvo que lo llevemos en la camioneta. Que? A menos que Llevemos el mate? llevemos el mate, exactamente. Creo que no necesitamos café y mate. Puede ser un cafecito. Dale? Dale. Chega mais. Uma teia de aranha. Socorro. E o medo de uma aranha subir em mim.
Eu fiz todas essas viagens enquanto eu trabalhava. Esse trabalho também foi um sonho um dia. Mas pequenas variações que aconteceram no percurso das coisas me levaram até uma demissão. Cafeteira Presca. Eita, pera. O meu cafezinho. Parei sem querer. O meu cafezinho. E se tem uma coisa que uma demissão é imprevisível. Te coloca num lugar vulnerável, de grandes incertezas. E a melhor forma de resolver isso é arrumando outro emprego logo. Distribuir currículos, buscar indicações, oportunidades. Mas eu decidi não fazer nada disso. Hoje. Hoy es miércoles. Ajá. Creo que sí. Sí, ¿Miércoles? sí. No, Fully. Tá tudo bem. A gente toma um cafezinho e... a gente pode terminar de ver aquele filme. A gente pode terminar de ver aquele filme. Sí, sí, sí. Obrigado. Eu decidi permanecer no campo das incertezas por um tempo, porque algo dentro de mim me incomodava, dizendo: acho que é momento de parar um pouco e talvez recalcular a rota. Eu senti que tinha algo me chamando e eu ainda não sei o que é. Necesito un hombre muy fuerte ahora. Es como el nene. Como estás sola. Ahorita. Mira, necesito ayuda. Gracias. Então, nesse momento de recomeço, eu precisei de muita coragem e confiança para decidir que ia buscar sozinha minha própria liberdade. Mais uma vez. E foi aí que a incerteza veio como uma nuvem carregada, que depois choveu ininterruptamente e trazendo junto a ansiedade. Noites sem dormir, crises de choro, dúvidas, muitas dúvidas. A pergunta que ecoava na minha cabeça: meu Deus, o que eu tô fazendo? E a verdade é que eu ainda não sei. Mas eu resolvi seguir meu coração e confiar que eu tô no caminho certo. Tomar decisões pode ser muito difícil, principalmente se você for um adulto que vive sozinho e que as contas não param de chegar. Nesse momento, eu sou muito grata pela minha eu do passado que pensou no futuro. E eu posso te dizer que essa eu do passado nem sempre foi assim.
Tá quente? Cuidado. Você gosta de tudo quente. Quando eu tava vivendo um relacionamento ruim, eu cheguei a me arrepender diversas vezes, perguntando, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? Mas a verdade é que eu aprendi muito. Por isso eu defendo se relacionar, conhecer pessoas. Alguém sempre vai ter algo muito valioso para te ensinar, se você estiver aberto. E foi isso que aconteceu comigo. Dentre as coisas que eu aprendi, pensar no futuro foi uma delas. Eu nunca fui muito de me preparar para o futuro, eu fui mais de viver o presente a vida toda. Mas eu entendi em um momento que me preparar também era me libertar. E se hoje eu posso viver o que eu estou vivendo, foi porque eu pensei no futuro em algum momento. Hoje eu olho para trás e eu vejo como as pessoas que passaram pela minha vida influenciaram no que eu vivo hoje. E eu sou grata por isso. Ficou bom? Tá bom. Com manteiga fica melhor, mas não tinha manteiga. Com manteiga mesmo. Essas foram as variáveis que alteraram o meu destino e que me trouxeram pro caos que eu tô vivendo agora, que também pertence a uma ordem maior que eu não entendo ainda. Acho que tem mais café ali, quer? Sim? Assina um pouquinho mais. Eu acho que tem. E você quer mais? Não. Não tem. Fazer as pazes com as incertezas é abrir um pouco a mão do controle e ter fé. E aqui eu não tô falando de religião, eu tô falando de entender que existe sim um plano, uma regra maior que rege as coisas. E que somos muito insignificantes diante de tudo isso. Achar que podemos controlar o que vai acontecer com a gente é querer carregar o mundo inteiro nas costas. É querer ser responsável por cada variável que altera o nosso sistema, ignorando que existe todo um universo diante de nós. Tentar controlar tudo é tentar controlar o caos. É agir contra as forças da física, da matemática do universo. E isso é tão pesado e é tão forte que pode refletir na nossa saúde. Esse controle é quase uma tentativa de prever o futuro, que é impossível, como já vimos aqui hoje. A ansiedade é você tentando se proteger de algo que ainda nem aconteceu e que é impossível prever. Tudo que temos é o presente e o caos sempre vai chegar, independente do que a gente fizer. Best coffee in town, será?